Bom, e hoje começa aí a reunião dos BRICS, né? Pode ser uma reunião quente por esses acontecimentos que envolvem países vizinhos do Brasil, né? É improvável, viu, Zé? Porque a reunião, o BRICS é uma comunidade de países unidos pela questão econômica. Eles não tratam de questões políticas e nem de assuntos, como é que eu diria, do dia a dia. A pauta da reunião do BRICS é negociada durante meses e na verdade, os caras chegam, se reúnem para posar para fotos, enfim, para oficializar o encontro, os acordos, os tratados, etc. Mas está tudo combinado já, fatos novos não. Nem entram fatos novos assim, né? De repente, a questão factual não entra na reunião na pauta da reunião dos BRICS e também não entram assuntos que possam dividi-los, né? Eles tratam de assuntos que convergem, que os fazem convergir em torno da ideia dessa comunidade, desse grupo de países unidos pela questão econômica. Você vê que as diferenças políticas entre eles são né, bastante acentuadas, mas isso não os impede de buscar e encontrar pontos em comum. E a área econômica é com a Thaís Herédia. Thaís, o que esperar desse BRICS, hein? Dessa cúpula? Nada, viu, Zé Paulo? Esperar nada. O Brasil está tomando uma posição isolada, está escolhendo a agenda política, se colocando a favor da agenda do Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos. Os BRICS, principalmente Rússia, Índia e China, não querem uma Organização Mundial do Comércio enfraquecida, não querem um debate sobre o protecionismo, pelo contrário, porque esses países são países que dependem muito do mercado mundial, do mercado do comércio internacional, e a briga, especialmente a briga da guerra comercial, é exatamente para limitar o poder da China no comércio internacional, e o Brasil está tomando uma posição contrária e se isolando dessa discussão. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, Rússia, China e Índia têm hoje uma condição econômica muito melhor do que a do Brasil, capacidade de investimento muito maior do que a do Brasil e uma força geopolítica também maior do que a do Brasil. Então, é uma sinalização importante de que ainda existe ali uma disposição de se reunir, de tratar os temas dos países em desenvolvimento, dos países emergentes, dos grandes países emergentes, mas dificilmente vai sair alguma coisa, enfim, relevante desse encontro. Agora, a justiça seja feita, né, Thaís? O presidente, embora a retórica não seja essa, especialmente depois da viagem à China, o presidente Bolsonaro, ele refez cálculos, né? A realidade se impôs, sim, né? Sim. Especialmente na negociação com a China, né? Então, acho que do ponto de vista comercial, pelo menos com a China, há algo que se esperar e há algo que se comemorar. Mas aí são relações bilaterais. Assim, no âmbito do BRICS, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Né? Está acontecendo, né? Eles criaram um banco destinado a financiar o desenvolvimento dos países onde for necessário, né? Um esforço conjunto. Ontem, por exemplo, eu tive do ministro do Meio Ambiente a confirmação de que esse banco que o Brasil está tratando já dos primeiros financiamentos desse banco, do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. É um programa que envolve 150 milhões de dólares no financiamento a pequenas comunidades litorâneas e tal, para tratamento de esgoto e para exatamente evitar a poluição do nosso litoral. Enfim, está funcionando normalmente e o que esses países do BRICS já acordaram foi da facilitação do comércio entre eles. Eles representam 42% do comércio no mundo, portanto é muita gente, né? São mercados absolutamente extraordinários, atraentes para qualquer tipo de parceiro comercial, sejam eles os Estados Unidos ou a Europa. Então, é um grupo que nasceu um tanto quanto desacreditado, aliás, nasceu de uma ideia de um jornalista especializado em economia, e acabou dando certo, né? Eles, no primeiro momento, se reuniram por pura curiosidade e aquilo foi crescendo, foi se consolidando e agora é uma instituição absolutamente consolidada.
Você tem razão, Cláudio, está acontecendo alguma coisa, mas o Brasil está discutindo financiamentos de 300 milhões de reais, desculpe, 300 milhões de dólares, é bastante dinheiro, mas o caixa do Banco do BRICS é de mais de uma dezena de bilhões de dólares, aliás, algumas dezenas de bilhões de dólares. O Brasil até hoje está tendo dificuldade de apresentar projetos relevantes. Tem um fundo do banco, por exemplo, que é o fundo do clima, é o fundo ligado a projetos ligados ao meio ambiente. O Brasil está praticamente fora disso, já são 14 bilhões de dólares de financiamento desse fundo clima entre os países, e o Brasil praticamente não participou disso, pegou muito pouco dinheiro, porque o Brasil tem dificuldade de apresentar bons projetos. Então, sim, existe uma coisa acontecendo, 0,7, né, mas o Brasil ainda é muito, muito pequeno perto do volume de projetos e financiamentos que tem saído do BRICS. Por enquanto, está beneficiando mais os grandes, a China e a Índia, do que o Brasil. Isso só mostra que há um enorme caminho, né, um enorme espaço a ser conquistado pelo Brasil nessa questão dos BRICS, né? Os blocos econômicos têm se consolidado também, mundo afora, a partir dos Estados Unidos, da Europa, a gente percebe isso, e os BRICS seguem essa tendência mesmo mundial, ainda que em prejuízo do trabalho ali, da atuação da Organização Mundial do Comércio. Nesses fóruns multilaterais, esses organismos multilaterais acabaram sendo tragados pelos interesses econômicos bilaterais e também de blocos como o da União Europeia, do Mercosul, enfim, ALCA e etc. E o BRICS está nesse caminho, e é um ótimo caminho para o Brasil. Então, tomara que o presidente Bolsonaro e a chancelaria tenham bastante racionalidade para evitar que essa adesão direta aí à política americana não isole o Brasil, por mais que a gente tenha avançado na viagem com a China e de discussões mais bilaterais, mas tomara que haja muita racionalidade no posicionamento no Brasil nesse debate. Não são excludentes, até se completam.